Olá, bem-vindo ao nosso canal. Hoje, nessa oportunidade, nós estaremos falando sobre a família de Noé. Nós temos um outro vídeo onde nós falamos sobre a família de Zaqueu. Quando Zaqueu tem um encontro com Jesus, a sua família é impactada também. Não só a sua vida, mas a sua família também foi impactada com a presença de Jesus. E houve restauração naquela casa. Nessa oportunidade nós estaremos falando sobre a família de Noé, onde o tema é cumprindo o propósito de Deus. Vejamos então que Deus tem um propósito para a família, cada família em particular ou de forma geral. Nós vamos estar estudando então sobre a família de Noé. O texto-chave que nós vamos usar para o nosso estudo, para a nossa lição, que se encontra em Mateus 24, do 37 ao 39. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Esse é o nosso texto base, onde nós estaremos discorrendo a nossa lição. A leitura bíblica se encontra em Gênesis, no capítulo 6, do verso 11 até o verso 22, que diz assim: Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Deus disse a Noé: Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, divida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Faça com cedro e com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Então tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, que sejam conservados vivos. E armazene todo tipo de alimento para você, ou para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Então é sobre esse é o texto bíblico aonde nós vamos discorrer a nossa lição, onde haverá o estudo sobre a família de Noé. A introdução bíblica nos diz assim, a introdução da lição, melhor dizendo: a história de Noé surge dentro de um cenário totalmente corrompido, corrompido moralmente e espiritualmente. O capítulo 6 de Gênesis nos apresenta a insatisfação de Deus com a raça humana, imersa em violência, corrupção, em uma ação de julgamento e narrativa. A narrativa apresenta o ato divino de salvação. Noé
o único homem justo, fiel, íntegro naquele tempo, e Deus concedeu grande livramento para ele e sua família. Assim como Deus pôde livrar, ou melhor, pôde cumprir em Noé os seus planos, ele deseja fazer em nosso lar. Então, essa é a nossa introdução. E o que nós aprendemos aqui é que nós observamos a situação daquela época, o povo corrompido moralmente, né? O povo moralmente corrompido, o povo espiritualmente morto, completamente morto no sentido espiritual. Nós também observamos a insatisfação de Deus em relação a isso, e nós vemos a ação de Deus em relação às atitudes humanas. Em relação à ação humana, Deus vai agir em contraposição com aquilo que o ser humano está a exercer, a fazer. Então, Deus tem uma resposta, sempre tem uma resposta às ações humanas. Então, em meio a uma ação de julgamento, a narrativa apresenta também um ato divino de salvação. Ou seja, em meio ao julgamento de Deus, nós observamos a graça de Deus se manifestando na mesma proporção. Então, Noé, o único homem, nós observamos que Noé foi o único homem que tinha características, qualidades, capacidades para exercer aquela obra e para adentrar e receber a salvação da parte de Deus. Não que fosse por mérito, isso nós vamos ver mais adiante, mas pela graça de Deus. E Deus pôde, mesmo no meio de corrupção, mesmo no meio de uma sociedade moralmente corrompida, Deus teve compaixão, misericórdia e graça, e assim manifestou a sua salvação, transformando, ou melhor, salvando, exercendo misericórdia, graça e amor para com a família de Noé, em um tempo de escassez espiritual, em um tempo de onde o ser humano estava morto em seus pecados e delitos, assim como nos dias de hoje. Então nós vemos que Deus ele pode salvar, pode cumprir os seus planos, tanto como cumpriu naquela época, ele pode cumprir hoje também. O nosso primeiro capítulo, o nosso primeiro tópico da nossa lição, nós vamos falar um pouco sobre Noé, né? Noé é um homem justo em um mundo injusto. E o primeiro ponto aqui, nós vamos falar sobre que ele se destacou num cenário totalmente corrompido, se destacou em um cenário corrompido, em um cenário de injustiça, em um cenário de corrupção, de uma moral totalmente deturpada, num cenário de violência contra o ser humano e contra Deus também, contra os seus princípios e contra os seus padrões. Nós vamos ver que houve alguém que se destacou. Assim como hoje nós temos a igreja, que é onde comporta aqueles que fazem a diferença, que se destacam dentro de uma sociedade corrompida, nós vemos no período antediluviano, nós vamos ver Noé, alguém se destacando dentre uma sociedade, uma civilização totalmente corrompida. Então, diante da imoralidade em que se encontrava o mundo, um homem chamou a atenção de Deus. Os atributos em questão são conduta justa e íntegra, conforme Gênesis 6:9. Destacamos aqui a palavra integridade, que no original hebraico é temrim. Essa palavra é definida como completo, íntegro, inocente e de acordo com a verdade. Então esse era o caráter de Noé. Era um homem íntegro, um homem completo, inocente, né, e que anda de acordo com a verdade. Então, Então nós vemos que as características de Noé,
ela ia totalmente contramão em relação ao caráter daquela sociedade. Então isso destaca-se na vida de Noé, o padrão de vida, o padrão moral que ele tinha mediante a uma sociedade totalmente corrompida. Noé era minoria em comparação à sociedade daquela época, assim como a igreja é minoria hoje diante dessa sociedade em que nós vivemos. Então houve na vida de Noé a diferença, como diz a palavra de Deus, e vereis a diferença entre o que serve e o que não serve a Deus. Então essa sequência expressa qualidades notáveis e crescentes diante de Deus. Sem dúvida Noé era um homem diferente, e o que faltava na vida daqueles seus contemporâneos sobrava na vida de Noé. Vamos seguindo aqui. Além destas virtudes destacadas pela Bíblia, o que de fato mais chama a atenção é o fato de que Noé andava com Deus. Aqui é importante nós destacarmos que Noé, ele era filho de Lameque, que era filho de Matusalém, e esses são da linhagem de Sete. Eles vêm da linhagem justa dos filhos de Deus, lá de Gênesis 6, onde os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens, né? E ali nasceram aqueles gigantes, aqueles homens valentes. Então Noé, ele descende da linhagem justa, que é da linhagem de Sete. Enoque e Adão, eles chegaram a ter um tempo juntos. Eles chegaram a se relacionar. Enoque foi aquele que foi arrebatado porque andava com Deus, tinha qualidades que agradavam a Deus. O interessante aqui, né, em Noé, nós precisamos observar é que ele foi instruído. Ele não simplesmente nasceu, não, eu vou decidir servir a Deus, porque as pessoas não têm conhecimento de Deus. As pessoas ouvem falar de Deus, mas ter o conhecimento de Deus é totalmente diferente. E Deus, ele reclama isso, que o meu povo foi destruído porque ele faltou o conhecimento. E Noé, ele foi instruído no caminho do Senhor. Nós vemos que Enoque era um profeta. Ele profetizou a vinda de Jesus. Lá em Judas, no versículo 14, nós vemos que ele profetiza a vinda de Jesus. Tanto que tem alguns escritos de Noé, de Enoque, que nós não consideramos eles canônicos, mas existem. São 3 volumes, o 1, o 2 e o 3, escritos de Enoque. Mas nós vemos aqui que Noé, ele descende de uma linhagem justa. Então ele foi instruído. Aqui a importância de nós instruirmos os nossos filhos, né? Porque Lameque, ele teve o conhecimento da vida de Enoque, e isso ele passou para o seu filho. E é interessante que Lameque, ele foi um profeta, porque ele profetizou que Noé ele viria para consolar. Ele viria para consolar aqueles tempos trabalhosos, viria para aliviar aquela tensão daquela civilização corrompida. E foi o que aconteceu. Deus o enxergou, olhou a ele e manifestou a sua graça a ele, e assim o conduziu para a salvação. Então, é importante nós destacarmos aqui que Noé, ele foi instruído. E assim nós precisamos também instruir os nossos filhos, para que no futuro, eles tendo essa instrução, tendo esse conhecimento de Deus, tendo conhecimento da palavra de Deus, eles possam também ser alguém com qualidades, se destacando dentro da sociedade, assim como aconteceu com Noé. Vamos para o segundo ponto do primeiro tópico, onde nós vamos falar sobre ele entendeu a voz de Deus. Isso aqui é interessante. Em Mateus 24:37, Jesus ele cita Noé em uma
exortação à vigilância para os últimos dias. É reflexivo se levarmos em conta que Jesus, ao se referir aos dias de Noé, ele destacou coisas corriqueiras do dia a dia, como comiam, bebiam, davam-se em casamento, isso em Mateus 24 e 38. Isso nos faz entender, é importante isso aqui, isso nos faz entender que mesmo vivendo numa sociedade normal, numa sociedade normal, no seu cotidiano, as coisas tudo caminhando conforme tem que caminhar, o casamento, na lei natural, pessoas nascem, crescem, casam-se, começam a trabalhar, enfim, tudo caminhando conforme tem que caminhar dentro da sociedade. Mesmo assim, Noé, ele foi capaz, ele teve a sensibilidade para entender a voz de Deus em meio a uma sociedade que está surda para tudo aquilo que é vindo dos céus. Tudo que Deus fala, Deus se manifesta, só que como a sociedade está acomodada dentro desse cotidiano corriqueiro de sempre fazer as mesmas coisas, está acostumada e tão acostumada que os seus ouvidos estão tapados para a voz de Deus, e ele caminha sempre para aquilo que ele já está acostumado. Ele levanta, ele toma o seu café, ele vai para o trabalho, ele volta para casa, ele assiste a TV e no outro dia daí ele dorme, enfim, é uma coisa corriqueira, uma coisa cotidiana. E nós muitas vezes presos nesse círculo vicioso, nós não entendemos Deus falando conosco. E o que acontece com Noé é diferente. E há um texto aqui que fala: os barulhos de uma sociedade corrompida não foram capazes de confundir a mente de Noé, abafando a voz de Deus dirigida ao seu servo. Isso aqui é muito importante, é muito interessante. Que quando Jesus diz vigiai e orai para que não entreis em tentação, ele fala da vigilância. E só vai ouvir a voz de Deus, só vai perceber o sobrenatural quem estiver em vigilância. E é interessante que Noé, no meio de uma sociedade totalmente corrompida, de costas viradas para Deus, Deus fala e ele ouve. O barulho do pecado não foi capaz de impedir Noé de ouvir a voz de Deus. O barulho da injustiça não foi capaz de impedir Noé de ouvir a voz de Deus. Assim como nós como igreja, e nós como aqueles que fazem a diferença, como luz do mundo, como sal da terra, nós precisamos estar atento em ouvir a voz de Deus, vigilantes para que possamos entender nitidamente a voz de Deus. Então não é o lugar onde nós estamos que vai fazer com que não ouçamos ou que não percebemos o sobrenatural, mas a condição que nós estamos, a condição que nós estamos é que nos impede de receber o sobrenatural, de ouvir a voz de Deus, de receber o batismo com o Espírito Santo. Então nós precisamos estar vivendo nesse mundo de forma que não somos desse mundo. E de fato não somos desse mundo. Então estamos aqui, mas não somos daqui. Então a nossa vida ela deve estar alinhada com os céus. Nós estamos na terra, mas devemos estar alinhados com o céu. E quando nós estamos alinhados com o céu, Deus fala e nós ouvimos. E não só ouvimos, mas nós entendemos o que Deus está falando conosco. Independente da circunstância, a forma mais apropriada para responder um chamado divino é a obediência. Ou seja, a única forma de você dizer sim para Deus é obedecendo. Não há outra forma, não há outra ação a fazer senão obedecer quando se escuta a voz de Deus. Então vamos para o terceiro ponto desse primeiro tópico:
onde achou graça diante do Senhor. Achou graça diante do Senhor. Aqui nós observamos um texto muito importante e interessante. O texto diz assim: costumamos destacar Noé por sua conduta. No entanto, apesar das boas obras praticadas por Noé, existiu outro fator que providenciou a este homem e sua família a salvação. A Bíblia nos apresenta um Noé com fé. Com fé. Isso é importante nós destacarmos aqui. Fé. Temente a Deus. Isso em Hebreus 11:7. E pregador da justiça. Em 2 Pedro capítulo 2, verso 5. Clara evidência que este personagem tratou a mensagem que recebera de Deus com grande respeito e temor. Sua fé foi expressa em obediência incondicional. O que nós precisamos destacar aqui na vida de Noé é que a graça de Deus foi manifesta a ele. Quando Deus disse que iria destruir todo o homem, toda a humanidade, Noé e sua família estavam inclusos aqui. Isso nós precisamos destacar. Que Noé não estava isento da destruição do dilúvio. O que aconteceu foi que Deus, na sua misericórdia e seu amor, decidiu manifestar sua graça a Noé e a sua família. Deus decidiu manifestar sua graça, porque a Bíblia diz que não há um justo e nenhum sequer, e Noé estava incluso nessa questão. Noé era um pecador, também descendente de Adão e Eva, ainda que descendeu do filho de Adão e Eva, Sete, que era a linhagem justa, mas ele era pecador da mesma forma. Então, o que manifesta em Noé aqui é a graça de Deus, e Deus ele manifesta a sua graça a quem quer, mas a graça é para todos. Isso nós sabemos, porque Jesus, ele mesmo falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a graça é para todos. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. A graça é para todos. Só que a graça ela é condicional. Nós observamos que Noé ele tinha características, não méritos. Ele tinha características, ele tinha qualidades que estavam de acordo com a graça de Deus. Por isso a graça se manifesta a ele, mas não que ele fosse merecedor e os outros, os seus contemporâneos, não. Mas Deus decidiu manifestar a sua graça a ele. Deus manifestou através da sua fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Como ele foi instruído pelo seu pai, dentro dos princípios e padrões de Deus, nós observamos que ele tinha fé. E essa fé foi o que fez manifestar a graça de Deus nele, diferentemente dos seus contemporâneos que não tinham fé em Deus e estavam totalmente voltados contra Deus. Então, nós vemos que a graça de Deus se manifestou a Noé, o capacitando a ser justo, o capacitando-o a receber a salvação da parte de Deus. Então esse foi o primeiro tópico. Nós vamos fazer uma aplicação desse primeiro tópico em que a possibilidade de sermos íntegros e justos, mesmo em cenários e contextos de imoralidade e corrupção, ela é uma verdade. Então há essa possibilidade, nós como igreja, nós como servos de Deus, nós temos essa condição de nos mantermos justos, íntegros, diante desse cenário de corrupção, de imoralidade e de injustiça. Então há essa condição, assim como Jó teve a condição de se manter fiel diante da adversidade, nós temos a condição de nos mantermos fiéis diante dessa sociedade totalmente corrompida e depravada. Vamos para o segundo texto,
o segundo tópico, uma família envolvida no projeto de Deus. Primeiro ponto, a aliança de Deus com Noé incluía sua família. Isso que é interessante, que Deus se manifesta a Noé, mas a sua graça, a sua família está incluída no plano, no projeto que Deus, na aliança que Deus estabeleceu com Noé. Então a questão, né, aqui em Gênesis 6:18, fica claro a intenção de Deus em incluir a família de Noé no livramento. Deus estabeleceu uma aliança com seu servo, porém fez questão de mencionar filhos, esposa e as esposas de seus filhos. Esta é a primeira vez em que o termo aliança é mencionado nas Escrituras, algo maravilhoso, pois a primeira referência bíblica de uma aliança entre Deus, o ser humano, abrangia não só o indivíduo, mas toda a família. Então esta aliança, ela trouxe proteção, provisão, salvação para toda uma família em tempo de juízo. Então nós vemos que a aliança que Deus fez com o líder da família, com o cabeça da família, ela se estendeu a toda a família. Deus fez aliança com um indivíduo, né? Com Noé. Porém, esta aliança, os benefícios dessa aliança se estenderam à sua família toda. Proteção, provisão e salvação. Deus não vai te deixar perecer. Ele tem proteção, Ele tem provisão. E Ele não vai deixar você, se você quiser, é lógico, Ele não vai deixar você perecer na eternidade. Ele tem salvação para você, através da aliança de Cristo, através da aliança, da nova aliança que foi feita na cruz. Deus tem proteção, provisão e salvação, tanto para você quanto para a sua família. A sua aliança com Deus pode preservar sua família, a sua casa, em tempos de crise. Então nós precisamos reafirmar a nossa aliança com Deus. Nós precisamos estar constantemente lembrando desta aliança. Através desta aliança, Deus se mantém fiel à sua aliança. Porém, nós podemos quebrar, mas Deus, Ele não quebra a sua aliança. Deus, Ele não quebra. Deus, Ele não desfaz a sua aliança. Nós podemos, Ele não. O segundo ponto desse segundo tópico, uma família que preservou a comunhão com Deus. Então o fato da família de Noé não ser esquecida por Deus e ser incluída nesse plano de salvação que o Criador apresentou a ele, sugere-nos que todos viviam no mesmo padrão de moralidade e santidade que o Senhor encontrou em Noé. Aqui nós voltamos lá no início, quando nós começamos e falamos sobre a instrução de Noé. Nós vemos que a mesma instrução que ele recebeu de seu pai Lameque, que aprendeu sobre Enoque e transmitiu a Noé, Noé transmitiu aos seus filhos. A minha família é responsabilidade minha. A instrução da minha família é responsabilidade minha. Eu sou o líder, eu sou o cabeça. Então, cai sobre meus ombros a responsabilidade de transmitir para os meus filhos, para a minha família, para a minha prole, as instruções que eu recebi do Senhor. A palavra de Deus tem que ser transmitida à minha família, e eu sou o maior responsável por essa ação, por essa atitude. Então Deus deseja um relacionamento de justiça que atinja não apenas um indivíduo, mas toda a sua casa. Então, o relacionamento que Deus tem com Noé, né, de justiça, um relacionamento de justiça, Deus deseja que atinja todos os da casa. Como nós falamos na lição passada sobre a família de Zaqueu, nós comentamos, o texto base era Provérbios 24, 3 e 4, onde fala que com sabedoria se edifica a casa, com inteligência se sustenta ela, e com o conhecimento
os cômodos da casa se enchem de prazer e de alegria. Então aqui Deus quer que toda a casa, todos os cômodos sejam invadidos pela sua graça, invadidos pela salvação do Senhor, pela manifestação da graça de Deus, pelos dons espirituais. Então cabe ao chefe de família, ao pai de família, instruir os seus filhos para que todos estejam na mesma comunhão, no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo padrão de vida, para que quando vier o juízo, já que nós estamos falando sobre o dilúvio, e o dilúvio é o juízo de Deus, então quando vier o juízo, toda a família possa entrar dentro da arca, possa alcançar a salvação e entrar para a eternidade. Então, sem dúvida, o homem justo que chamou a atenção de Deus muito influenciou seus filhos para uma vida de retidão, integridade, lealdade e santidade diante do Senhor. Então a Bíblia destaca Noé como um pregador de justiça. Por certo, o principal público de seus ensinamentos era os de dentro da sua casa. E 1 Timóteo fala 5,8 que aquele que não tem cuidado dos seus negou a fé e é pior do que infiel. Aquele que não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Então a minha família, a instrução da minha família é responsabilidade minha. Terceiro ponto deste segundo tópico: uma família com um projeto. Isso aqui é excepcional. Isso aqui é muito forte, muito profundo isso aqui. Não estava chovendo quando o projeto da arca foi apresentado para Noé. Por um longo período, Noé se dedicou a executar este projeto, ciente de que Deus havia falado de fato, aconteceria no futuro. É coerente pensar que Noé teve que planejar as etapas da construção, formas de executar cada uma delas, recursos e materiais que seriam necessários para a conclusão. É ilusão acreditar que o projeto desta magnitude seria executado por apenas um homem. E com grande velocidade. A família, por certo, estava focada em um único objetivo: cumprir a vontade de Deus. A missão de Noé envolveu todo o seu lar. Objetivos familiares, por mais simples que sejam, só serão alcançados no devido tempo quando forem planejados e executados em unidade. Isso aqui é muito forte, irmão. É muito forte porque a família hoje ela está desunida. O pai tem um planejamento, a mãe tem um objetivo, os filhos têm outro objetivo, então cada um puxa para o seu lado. Mas o que é interessante aqui na questão de Noé é como o texto diz: é impossível um homem fazer um projeto daquele, da planta à conclusão, sozinho. Toda a sua família foi envolvida naquele projeto, toda a sua família estava envolvida naquele projeto, naquela construção, naquela empreitada. Toda a família deve estar inclusa na obra de Deus. Toda a família deve estar voltada a um objetivo: a cumprir, a fazer a vontade de Deus, a exercer aquilo que Deus colocou na sua mão. Nós vemos o pai como o obreiro, ele precisa ter a sua esposa como uma ajudadora e os filhos como auxiliares na obra de Deus. Então é muito importante nós observarmos e apregoarmos isso, que a família ela precisa estar unida. A lição fala sobre um novo tempo para a família, e esse novo tempo é tempo de construção, é tempo de projetos serem executados, é tempo de projetos saírem do papel e serem executados para a glória de Deus, é tempo de cumprirmos a nossa missão como família estabelecida e projeto de Deus. Então nós precisamos trabalhar para que isso venha acontecer. A família trabalhar num só objetivo, numa só direção, indo para o mesmo lugar, para que
Deus venha nos abençoar e a obra do Senhor venha a ser executada com excelência. Então, vamos fazer a aplicação desse texto. Então, é o desejo de Deus que nossa família esteja envolvida em seus planos e projetos. Se esforce para que isso seja uma realidade em sua casa. Isso também depende de você. Assim como Noé teve a capacidade de instruir seus filhos, cabe a nós também essa responsabilidade de instruir os nossos filhos. E não esqueça, planejar para alcançar um objetivo é fundamental, porém esteja sempre submetido à vontade de Deus. Submetido à vontade de Deus. Provérbios 16:3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. É muito forte, é muito poderosa essa palavra. Seguindo então para o nosso terceiro tópico e finalizando a nossa lição, vamos falar sobre Deus preservou a família de Noé. O primeiro ponto: a salvação de uma família é fruto de sua comunhão com Deus. A família que viveu seus dias em um tempo de grande depravação e mesmo assim preservou sua fé e comunhão com o Senhor, desfrutou de um grande ato de misericórdia e bondade do Criador. A expressão lembrou-se de Noé demonstra o compromisso do Senhor com esta família. O compromisso de Deus com quem tem compromisso com Ele. O compromisso de Deus com a aliança que Ele estabeleceu com essa família. Deus, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então, ao soprar um vento sobre a terra, as águas começaram a baixar. Deus tem provisão. Deus, Ele se responsabiliza. Deus começou a caminhar em direção ao restabelecimento da ordem da criação na terra, e a casa de Noé fazia parte disso. Então, Deus, Ele se responsabiliza. Deus, Ele tem um projeto, Ele tem um plano e Ele vai executar a partir do momento que a sua aliança é preservada, a partir do momento em que a comunhão com Deus é estabelecida e é mantida, em que não se vira as costas para Deus. Deus, Ele se responsabiliza, porém nós temos que fazer a nossa parte. Deus se mantém fiel, mas eu tenho que fazer a minha parte. Nós não ensinamos e não vivemos em um sistema monergista, Nós somos sinergista, onde eu coopero com Deus, Deus coopera comigo para que a sua obra seja executada, e não Deus faz e eu sou simplesmente uma marionete, Nós precisamos entender isso. Eu tenho que cumprir, fazer a minha parte. O interessante no segundo ponto do terceiro tópico é que ninguém se perdeu. Aqui nós vemos o amor de Deus se manifestar, a fidelidade de Deus para com a sua aliança, para com a sua palavra. Um dos resultados da aliança de Deus com a sua família está nos seguintes versículos, em Gênesis 7:13. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus filhos, entraram na arca. E em Gênesis 8:18, nós vemos que então Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos e as mulheres deles. Então, os mesmos que iniciaram foram os mesmos que terminaram. Ninguém ficou para trás. Se você se manter fiel, se nós tivermos essa atitude de liderança e conduzirmos a família para adentrar a comunhão com Deus, a fazer uma aliança com Deus, ninguém irá se perder. No dia da salvação, mesmo nós vivendo dentro dessa sociedade corrompida, no dia da vinda do nosso Deus, no dia da vinda de Jesus, nossa família estará segura para toda a eternidade. O terceiro ponto do terceiro tópico, nós vamos falar sobre a adoração nesta família. Nós vemos aqui uma conduta da família de Noé. Então, a primeira atitude desta família ao sair da arca está registrada em Gênesis 8:20, onde Noé aparece levantando um altar ao Senhor. A resposta
a resposta adequada, melhor dizendo, aos grandes feitos de Deus em nossa vida e família sempre será atos de louvor, gratidão e adoração. Então esta atitude, que com certeza envolveu toda a casa de Noé, foi realizada em resposta à fidelidade de Deus, à aliança, ao grande ato de salvação promovido pelo Senhor. Deus aceitou e recebeu o sacrifício de Noé, ao ponto de a Bíblia registrar em Gênesis 9:1 a seguinte afirmação: abençoou Deus a Noé e aos seus filhos. Então o culto, a gratidão, a adoração são elementos fundamentais para se estabelecer um lar feliz, saudável no âmbito espiritual. Então não deixe faltar isso em sua casa. Inclua Deus no seu dia a dia e na rotina de seus filhos. Isso fará grande diferença em suas vidas. Então nós vemos aqui que o caráter ele se manteve, assim como eles tiveram características para receberem a graça de Deus, eles também se mantiveram desse padrão quando saíram da arca, do objeto da salvação que Deus exerceu e usou naquele período. Eles continuaram com o mesmo caráter, a mesma conduta, se não ainda mais. Levantaram um altar, sacrificaram a Deus, adoraram a Deus, se mantiveram. Deus, ele é bom o tempo todo e nós precisamos saber reconhecer isso e externar a Deus atos de gratidão, de louvor, de adoração, de fidelidade, de obediência. Deus é merecedor da nossa obediência, Deus é merecedor da nossa santificação, Deus é merecedor da nossa devoção. Façamos isso a Deus, porque Ele é merecedor e tem cuidado de nós. Deus nos tem preservado, Deus tem provido, Deus tem salvado a nossa família. Então há motivos para nós adorarmos a Deus. Vamos fazer a aplicação desse texto e dar por encerrada sim a nossa lição, crendo que o Senhor é poderoso para nos guardar e salvar a nossa família a partir do momento que nós nos colocarmos diante dele. A família de Noé foi preservada por Deus, pois perseveraram na comunhão com Deus. Então tudo o que você constrói em uma vida de intimidade com o Senhor não é em vão. As disciplinas espirituais exercitadas em família, por certo, terão grande valia nos dias de dilúvio, nos dias difíceis. A conclusão a história de Noé foi marcada por grandes acontecimentos, desafios e superações, mas em todos os detalhes de sua vida é visível seu compromisso com Deus. Um compromisso tão genuíno que foi capaz de influenciar toda a sua casa para realizar uma tarefa jamais vista antes. Isso é importante. Um projeto que nunca havia sido executado. Então viva de acordo com os princípios que regeram a vida destes personagens da Bíblia. Justiça, integridade, fé e temor a Deus sempre serão atributos exigidos dos filhos de Deus. Se assim proceder, certamente Deus ele firmará aliança contigo e toda a sua casa será abençoada. Então ore e lute pela salvação de toda a sua família. Então nós damos por encerrada aqui a nossa lição. Que Deus abençoe a sua casa. O meu desejo é que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, que haja salvação, que haja graça e que o Senhor seja glorificado na sua vida para a glória do nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe e até o nosso próximo encontro, nosso próximo estudo, nossa próxima lição.